Oi pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Voltei com mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um vídeo aqui usando a nossa Bíblia da PEC e eu vou compartilhar com vocês hoje mais um tema que eu acho super importante e super legal de estar compartilhando aqui com vocês no nosso canal, tá bom? No último vídeo que eu usei falando sobre a Bíblia da PEC, sobre esses temas que vem aqui, porque vem vários esboços, vem vários temas, eu estou aqui numa parte que é a seção de aperfeiçoamento do professor, conhecimentos essenciais para evangelização e discipulado de crianças. Aí nós falamos um pouco sobre levando a criança a Cristo, não foi naquele vídeo, eu mostrei para vocês as formas que a gente tem que aprender como levar uma criança a Cristo. E agora eu vou falar para vocês como fazer o apelo à criança que não é salva. Tipo, quando você for fazer um trabalho evangelístico em algum bairro, você precisa saber disso aqui, porque todas aquelas crianças, maioриas que estarão ali, são crianças, é claro, que ainda não conhecem a Jesus, crianças que ainda não frequentam a igreja, crianças que ainda não são salvas. Então você precisa saber como que você vai fazer para fazer esse apelo para aquelas crianças. O que você vai usar, como os versículos que você vai usar. Então, essa Bíblia é muito boa porque ela nos dá muita orientação. E como eu falei no outro vídeo, eu gosto de compartilhar esses temas com vocês porque, além de ser muito importante, eu aprendo também quando eu estou estudando para gravar esse vídeo, eu aprendo para mim, guardo para mim, passo para vocês, porque tem gente que ainda não tem essa Bíblia e gostaria muito de saber os conteúdos que tem aqui. E tem gente que tem, mas ainda não aproveitou bem, né, os recursos que tem nessa Bíblia. Então, se desperta aí, tá? Então, eu vou virar o celular pra cá, porque fica melhor pra vocês, pra eu não ficar só falando ou só lendo, porque claro que eu não decorei tudo que tá aqui, né? E aí eu quero mostrar pra vocês melhor aqui, e aí vocês veem melhor aquilo que nós vamos comentar nesse vídeo, tá bom? Então, pessoal, tá aqui. É na página 1059. Se você tem a Bíblia aí, você pode acompanhar, fazendo o apelo à criança não salva. Aí diz assim: o apelo é uma oportunidade para a criança expressar seu desejo de receber Cristo como Salvador. Para o professor, ele é o elo entre ensinar a mensagem da salvação e o aconselhamento da criança. Este é um momento importante quando você não quer que nada o perturbe. Prepare-se com antecedência e reflita cuidadosamente sobre como fará o apelo para a salvação. Confie depois no Senhor para que Ele seja a sua tranquilidade e confiança durante o apelo. Gente, o apelo é uma coisa que eu preciso me dedicar muito mais. Principalmente quando a gente vai fazer um projeto evangelístico em algum bairro, algum lugar onde a maioria das crianças não são crentes. A gente precisa, então, aqui, ó, pensar e planejar tudo com antecedência essa parte do apelo, que às vezes a gente se preocupa só com a mensagem, né? Só na pregação. Mas aqui, ó, razões para fazer o apelo à criança. A criança, elas não estão salvas, né? E o homem natural, ele não pode entender as coisas de Deus, claro. E Deus quer que as crianças cheguem mais a Ele. E aqui tá os versículos de referências, ó. Aí aqui são os princípios para lembrar ao fazer o apelo. Primeiro, nós devemos usar a Bíblia, né? O apelo, na verdade, é de Deus. Leia ou cite um versículo bíblico que inclua tanto a condição de Deus para a salvação, né? O que Ele quer da criança, quanto a promessa divina de salvação que Ele oferece. Então aqui, ó, tá aqui os versículos que você pode usar. Você pode usar com as crianças. Por exemplo, João 1,12. Qual é a condição? É receber e crer. E qual a promessa? Tornar-se filho de Deus. João 3,16. Qual é a condição? É crer. Qual a promessa? Ter a vida eterna. Então, tá aqui, ó, as condições e aqui qual é a promessa. Você pode estar usando com as crianças. Aí aqui, faça o apelo só depois de apresentar a mensagem da salvação, né? Se você também tem que primeiro apresentar a história, a mensagem da salvação, para depois fazer o apelo. Se tiver de atender ao apelo de Deus, a criança deve compreender a sua necessidade como pecadora e crer na morte e na ressurreição do Senhor Jesus como único caminho para a salvação. Escolha antecipadamente o versículo que vai ler ou citar para o apelo. Use depois os mesmos conceitos e palavras quando apresentar a mensagem da salvação. Por exemplo, receba Cristo e torne-se filho de Deus. Aí João 1,12. Ou creia e seja salvo. Atos 16:31. Aí aqui, o apelo deve ser claro. Então, você deve, não pode usar palavras difíceis, você deve explicar ele de forma clara, ó. A sua voz deve ser baixa e reverente para ajudar a transmitir a importância dessa decisão.
Tenha certeza de que a criança saiba exatamente qual o propósito do seu apelo. Aí aqui, o apelo deve ser breve. A atenção da criança é pequena. Se Deus estiver falando com a criança, ele irá atender sem um apelo prolongado. Então, não precisa você estar se prolongando. Daqui, ó. Esteja certo de que o apelo é pessoal. Aí use o pronome você em vez de alguém ou a ou quem. O apelo deve ser definido. Diga à criança exatamente como e quando atender e aonde ir para o aconselhamento, né? Na sua igreja e tudo mais. Aí aqui, a decisão da criança ao atender o apelo deve ser espontânea. Então, permita que o Espírito Santo a convença do pecado. Quando ele está trabalhando, no coração da criança não há necessidade de pressão ou de um apelo emocional, sabe? Como muitas pessoas fazem. Nunca pressione a criança para tomar uma decisão. Terceiro passo. Terceiro aqui, ó, passos para fazer o apelo. Aí aqui tá os passos, né? Então você vai recapitular brevemente a necessidade da salvação. Você é pecador. Você vai recapitular o caminho da salvação. Jesus pagou pelo seu pecado. Você vai ler e citar um versículo de apelo, explicando tanto a condição quanto a promessa, aqueles versículos anteriores. Peça às crianças que fechem os olhos nesse ponto. Aí você pode usar as mesmas palavras do versículo de apelo: receber, crer, invocar. Faça uma pergunta pessoal para convidar a criança a ir a Cristo e dê-lhe uma oportunidade para mostrar a você que gostaria de aceitá-lo. Por exemplo, você já é filho de Deus? Caso não seja, você quer receber Cristo hoje e tornar-se seu filho? Se quiser receber Cristo, levante a mão. Aí aqui tem outros exemplos, né? E aqui tem a nota. Olha só, a criança ela não é salva só pelo fato de atender ao apelo. Use as frases. Use as frases mostre e encontre-se comigo para explicar a ela como pode ser ajudada por você. Por exemplo, se quiser receber a Cristo como seu Salvador, mostre isso levantando a mão. Em vez de dizer se quiser receber a Cristo como Salvador, levante a mão. Aí aqui tem vários exemplos, né? Aqui diz assim, se algumas crianças atenderem, dê novas instruções para prepará-las. Se algumas crianças atenderem, dê novas instruções para separá-las do grupo, a fim de receberem o aconselhamento. Por exemplo, se você levantou a mão, venha ficar ao meu lado. Para evitar confundir a criança, dê uma instrução de cada vez. Se uma criança se aproximar de você, espere que chegue e depois diga aonde vai. Conversar com ela, com quem ela terá o aconselhamento. Se tiver de esperar até mais tarde para conversar com uma criança, não deixe de repetir as instruções no final da aula. Aí aqui nós temos alguns exemplos de apelo, né? Algumas vezes o apelo pode seguir-se a uma apresentação da mensagem da salvação. Por exemplo, a Bíblia diz que você e eu pecamos e merecemos ser castigados pelo nosso pecado. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz e derramou seu sangue para receber o castigo pelo pecado e o meu. Você talvez saiba estes fatos, mas nunca confiou pessoalmente no Senhor Jesus como o único que pode perdoar o seu pecado e dar-lhe vida eterna. Você quer dizer a Deus que é pecador e precisa do Salvador? Quer crer no Senhor Jesus Cristo? A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui nós temos a continuação. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí aqui, por favor, cada um de vocês abaixe agora a cabeça, feche os olhos, faça uma pausa enquanto as crianças obedecem. Se você quiser dizer ao Senhor Jesus hoje que tem fé nele, como o único que pode perdoar o seu pecado e dar-lhe vida com ele para sempre, mostre isso levantando a mão e saberei que é isso que você quer fazer. Aí dê tempo para a decisão. Se você levantou a mão para dizer-me que quer crer no Senhor Jesus para receber o perdão dos pecados e a vida eterna, levante e venha sentar-se na primeira fila. Depois da aula, vou mostrar a você, na palavra de Deus, como você pode crer no Senhor Jesus para receber perdão para seus pecados. Aí aqui tem o ponto B, quando você fizer o apelo como parte da lição bíblica, relaciona as necessidades da salvação, como apresentada na lição, com a necessidade na vida da criança não salva. Aí aqui ele está sugerindo, né? Você pode tirar print aí, ó. Está sugerindo aqui, dando um exemplo como que tem um esboço aqui da cura de Naamã, tem um esboço aqui nessa Bíblia. Tem um esboço das lições, né? Muito bom.
E aqui tá dizendo assim, resumo dos passos para fazer o apelo. Então, tira print aí, gente, para você sempre lembrar. Eu vou depois, eu sempre, quando agora eu for preparar uma mensagem, eu vou olhar essa parte aqui para mim, até eu memorizar isso aqui, ó. Recapitule a necessidade da salvação, recapitule o caminho da salvação, leia ou seja um versículo de apelo, explique tanto a condição quanto a promessa, faça as crianças inclinarem a cabeça e fecharem os olhos, faça uma pergunta que dê à criança a oportunidade para se decidir e ir a Cristo. Quando a criança atender o apelo, separe-a do grupo para que possa aconselhá-la. Aí, depois de feito o apelo, aconselhe cuidadosamente cada criança que atenderá ao apelo, confiando em Deus para guiar você. Aí aqui, gente, nós vimos então essa parte, fazendo o apelo a criança não salva. E aí, no próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês esse que tá aqui, ó. Que é esse daqui. Agora que depois que a gente fez o apelo, a criança aceitou Jesus, aconselhando a criança não salva para a salvação. Então, aí aqui tá essa parte de aconselhando, como que nós vamos aconselhar. Então, tem os pontos aqui também, que eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo, se vocês quiserem, tá bom? Então, se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu compartilhei assim, mostrando para vocês mesmo na Bíblia, tá bom? Se você ainda não tem essa Bíblia da PEC, adquira essa Bíblia. Você pode comprar ela no Mercado Livre, em outros sites aí de editoras que vendem, ou na própria PEC, né? É só você colocar no Google Bíblia da PEC ou Bíblia de Recursos para o Ministério com Criança. É ótima, eu super indico para você comprar, gente. É muito boa mesmo, muitas dicas, muito esboço, muito bom, ajuda bastante. Então, se você gostou desse vídeo, coloca seu gostei, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito, comenta aqui embaixo se vocês querem a próxima parte do aconselhamento, tá bom? Um beijo especial para vocês, gente. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Tchau!